Fala galerinha, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e hoje nós vamos trazer para cá, para uma discussão bem rápida, o processo industrial brasileiro. Você que está se preparando aí para as provas de vestibulares, para o Enem e aqui no Maranhão para o EMA, para a Universidade Estadual, não pode deixar de sentar e estudar sobre esse assunto, hein? Esse é um assunto recorrente e está sempre entre os top 5, viu? Entre os 5 primeiros temas relevantes para qualquer prova, tá? E o processo industrial brasileiro é muito interessante. A primeira coisa que você vai lembrar, evidentemente, é que ele foi um processo muito rápido. O Brasil levou aproximadamente algo em torno de 70 anos para se industrializar, de forma efetiva, de forma moderna. E isso dependendo de vários fatores externos. Mas calma aí, vamos por partes. Primeiro vamos voltar aí no tempo e ver um pouquinho dessas condições prévias que fizeram com que o Brasil mudasse completamente a sua relação econômica com o mundo. Isso sim, mudar a relação profundamente. Mas por que profundamente? Bem, se você estudar um pouquinho sobre a história do Brasil, você sabe que até o século XIX, até meados do século XIX, a nossa história ela tem como sinônimo econômico a agroexportação, a chamada agricultura de plantations, ou seja, grande lavoura, monocultura, escravista de exportação. Foi assim com açúcar, foi assim com cacau, foi assim com algodão. Quando você chega ali ao final do século XIX, essas plantations elas começam a sofrer um baque terrível, que é a abolição da escravatura. E quando eu falo um baque terrível é por conta do modelo de mão de obra que era associada. Aí o que acontece? Com a abolição da escravatura, sai o escravo e entra o trabalho assalariado. Com o trabalho assalariado, a conjuntura interna do Brasil muda completamente. Até porque esse trabalhador que antes era escravo e não consumia, uma vez que não tinha salário, foi substituído por o trabalho livre, pelo trabalhador livre, assalariado. Com isso, nós fortalecemos a economia interna com a formação daquilo que é imprescindível para qualquer processo industrial. Você já sabe do que eu estou falando, não sabe? Mercado consumidor. Peraí. Vamos para cá e vamos voltar um pouquinho na história para conhecer e reconhecer essa trajetória no nosso país. Olha aqui, isso aqui é para ser o Brasil, viu? Não vão rir do meu mapa não, tá? Mas isso aqui é apenas para ilustrar o nosso território. É claro que eu peguei esse território e dividi em quantos séculos, ó? Século XVIII, século XIX e século XX. Quando eu volto para o século XVIII, evidentemente eu não vou estar falando de indústrias. Tá bom? Não vou estar falando de indústrias. Eu só passo a falar de indústria no Brasil no século XIX. E mesmo assim, de uma forma muito superficial. Quando eu vou para o século XVIII, lembre aí para mim, qual era a principal atividade econômica do Brasil no século XVIII? Eu vou te dizer, eu estou falando da produção açucareira. Então o que eu tenho aqui é o açúcar. Quem é o elemento mais importante na produção do açúcar enquanto província? Eu vou falar aqui do açúcar e vou lembrar automaticamente de Pernambuco. O açúcar teve seu auge e depois a sua crise, sendo substituído em tempos de século XIX pelo cacau. O cacau, tendo como expoente a Bahia, se tornou o elemento mais importante da economia nacional. Logo depois, ainda no século XIX, eu tenho o algodão, tendo como um dos expoentes o próprio Maranhão, tá? O próprio Maranhão. Então perceba, açúcar em Pernambuco, cacau na Bahia, algodão no Maranhão. Ainda no século XIX, a gente vê nascer o café. Mas como o café só adquiriu esse expoente máximo de economia nacional no século XX, então eu vou colocar o café aqui, ó, do século XIX para o século XX, tendo como expoente São Paulo. Então perceba, bem aqui eu te dei 4 províncias diferentes em momentos distintos, com economias que se transformaram em economias nacionais. Por que eu estou fazendo isso? Para te mostrar que essas economias não possuíam interdependência. Na verdade, não havia relação entre elas. Por quê? Porque todos esses exemplos que nós citamos fazem parte desse modelo agrícola, chamado de plantations. Grande lavoura, monocultora, escravista de exportação. Então essa grande lavoura tinha como mercado consumidor o mercado internacional. Então o que se via era o Brasil negociando com o mundo lá fora. Ou seja,
com fatores externos. Com fatores externos. Então, o capital que vinha dessa relação comercial, ele retornava especificamente para a província que fazia as trocas comerciais. Ou seja, quando o açúcar estava em alta, Pernambuco ganhou mais do que ninguém. Quando o café esteve em alta, São Paulo concentrou o poder econômico e o poder político nacional sozinho. E isso aconteceu ao longo de ciclos, é o que a gente chama na geografia de ciclos econômicos. Só que os ciclos econômicos eles eram bem semelhantes, com seus altos e baixos. Quando tinha essa quebra, automaticamente eram substituídos por outros produtos, por outros ciclos. O que eu tenho como resultado dessa história do Brasil colonial? Tá aqui, ó. Um conceito que nós chamamos na geografia de arquipélagos econômicos. Quer dizer que o nosso Brasil, historicamente, foi montado em cima de uma estrutura econômica completamente fragmentada. E olha que essa fragmentação ela vem acompanhada da palavra, ó, fragilidade. Fragilidade econômica. Por quê? Porque dependiam dos mercados consumidores. E esses mercados consumidores estavam sempre fora do Brasil. Não havia um interesse até então de articular esse mercado interno. E aí o resultado sempre foi o quê? Uma dependência. Olha só, isso aqui é uma característica nata daquelas nações que têm a sua história relacionada com a agroexportação. Tanto que boa parte da América Latina, sobretudo a América Central, ainda são chamadas de repúblicas das bananas. É um termo preconceituoso, é um termo pejorativo, mas muito aplicado inclusive hoje. São verdadeiras nações, são grandes nações do ponto de vista de sociedade, de cultura, mas que em termos econômicos são extremamente pífios, são extremamente superficiais, porque ainda mantém um ciclo agroexportador, ok? É bom lembrar que naquela relação entre países desenvolvidos ricos, países subdesenvolvidos pobres, as trocas comerciais eram sempre desvantajosas para nós, enquanto subdesenvolvidos. Vendíamos matéria-prima, vendíamos alimentos a um baixo custo, e comprávamos produtos manufaturados a um alto custo. Então vendíamos o mais barato em grande quantidade para termos capital para comprar aquilo que é mais caro. Então, no final das contas, os países desenvolvidos se capitalizavam porque as trocas eram vantajosas, enquanto os países subdesenvolvidos acabavam dependentes dessa relação comercial que nós vimos agora. Entendeu aí? Então veja, começamos errado, né? Enquanto nação, começamos a nossa história de uma maneira equivocada, mas claro, muito bem explicado pelo próprio poder que o pacto colonial trazia, pela própria postura que era exigida da sua colônia de exploração. Só que, olha um detalhe, essa fragmentação toda do Brasil, ela acabou sendo combatida lá no século XIX. Tanto que nós temos um momento em que há uma tentativa de ruptura dessa história. Quando? Quando eu tenho um termo, uma locução, uma espécie de expressão muito utilizada, inclusive aqui na história do Maranhão, tá? Se você não sabe, essa frase bem aqui, ó, a vestigem das fábricas, foi dita por um político maranhense chamado Jerônimo de Viveiros, em que ele acusava o surto industrializante que o Maranhão passava no século XIX, tirando o capital do algodão, tirando o capital do campo do algodão maranhense que estava em crise, e alocando esse capital, reaplicando ele nas fábricas, sobretudo as fábricas têxteis. Se você lembrar aí um pouquinho do século XIX, você vai descobrir que o século XIX foi marcado exatamente pela Revolução Industrial Inglesa. E que na Revolução Industrial Inglesa, um dos principais expoentes, sem dúvida, foi a indústria têxtil, né? A produção de tecidos. E o Maranhão foi um dos pioneiros nesse processo industrializante, ainda no século XIX. Só que quando você lê esta frase como a vestigem das fábricas, o que ele quer te dizer aqui é que o investimento, olha só, o investimento industrial não passava de uma moda. Seria um modismo, olha só, seria um modismo europeu. E como modismo europeu, seria passageiro. Olha a visão do século XIX quanto à indústria no Brasil.
Quer dizer que enquanto o mundo lá fora, sobretudo a Europa, estava passando por grandes transformações estruturais na cadeia produtiva, o Brasil, em especial aqui no Maranhão, se defendia a manutenção dos investimentos no campo, ou seja, levá-los para as cidades, levá-los para a construção das fábricas, era um modismo europeu e um desvaneio. Gente, vertigem significa loucura, insensatez. Então, para a política da época, ainda no final do século XIX, investir nas indústrias seria uma loucura. Olha só, seria uma loucura. Por isso mesmo que esse momento ainda no século XIX, olha só, esse momento ainda no século XIX, em especial no nosso Maranhão, é conhecido como um surto. Um surto industrializante. Um surto industrializante, tendo como representante máximo a indústria ou as indústrias têxteis, tá? As indústrias têxteis, com grande expoente em São Luís e Caxias. São Luís e Caxias. Deu para entender até aí? Tudo tranquilo? Então vem com a gente, que hoje é pauleira. Pois é, a gente já fez uma pequena comparação do século XIX e um pequeno lembrete enquanto história do Brasil, sobretudo a história colonial brasileira. Mas olha, não acaba por aí não, olha aqui ó, já remodelamos o quadro e já temos coisa nova. Olha só, do século XIX ao século XX, final do século XIX e até a primeira metade do século XX é que eu tenho as grandes transformações atingindo o Brasil. Como a gente viu agora há pouco, ó, no século XIX nós tivemos o surto. E desse surto, nós passamos a sofrer a influência inglesa. Lembre-se que ali no final do século XVIII já há a Revolução Industrial na Inglaterra e durante o século XIX a Inglaterra se torna a maior potência mundial. Ou seja, era ela que dava as cartas no jogo geopolítico. E com isso ela começou a influenciar o Brasil, até porque o Brasil representava para ela um grande mercado consumidor em potencial. Não esqueça que aí no século XIX nós temos grandes acontecimentos no Brasil que foram fortemente influenciados pela Inglaterra. Não vamos dizer que foi decisivo, mas um deles, sem dúvida, foi a abolição da escravatura, muito apoiada pelos ingleses, de olho na abertura do mercado consumidor. É aquilo que tratamos agora há pouco. O trabalho escravo não consome. Quando eu substituo o escravo pelo trabalho assalariado, eu crio um mercado consumidor efetivo, tá bom? Então, há a influência inglesa e essa influência inglesa faz com que haja uma competição interna, ou seja, as empresas brasileiras que haviam surgido no século XIX, como o caso da indústria têxtil que citamos, passavam a competir com os produtos ingleses. E aí vem um grande detalhe, enquanto contexto. Abre um parênteses aí, gente. Vamos pedir licença aqui para a história. O Maranhão, na verdade, foi lembrado a nível nacional e mundial em função do algodão. No século XIX, o algodão trouxe para o Maranhão um grande momento, né? Tanto que boa parte da riqueza maranhense ainda é historicamente vinculada a esse período. Nosso teatro aqui, Arthur Azevedo, por exemplo, que é memorável, lindo e extremamente luxuoso para os padrões da época, foi boa parte dele pago em função do período áureo do algodão. Mas olha só, nós tivemos o nosso apogeu, nós tivemos nosso auge. Só que o auge do algodão maranhense se deve, ou deveu-se, principalmente à Guerra Civil Americana. Se deu exatamente em função da Guerra Civil Americana. Os Estados Unidos eram o principal fornecedor de algodão para a Inglaterra. Eles são mais perto, né, são mais próximos, e também tem um algodão de excelente qualidade, bem diferente do nosso. O algodão maranhense não era um algodão de primeira linha, ele é considerado um algodão sujo, selvagem, e exatamente por isso não era um dos principais a serem consumidos. Só que, com a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, os ingleses se viram obrigados para abastecer as suas fábricas e buscarem essa matéria-prima aqui no Maranhão. O algodão maranhense serviu naquele momento. E isso trouxe uma grande economia para o nosso estado e para o Brasil. Olha o detalhe. Assim que a Guerra Civil cessa, acaba, os Estados Unidos agora livres, unificados, no caso, ele passa a alimentar as fábricas inglesas. Ou seja, restabelece o comércio. Com isso, o algodão maranhense passou a não ser mais tão valorizado como antes. E aí entramos numa crise algodoeira.
O que foi que aconteceu? Os barões do algodão, aqui no Maranhão, passaram a pegar recursos e irem até a Inglaterra para comprar máquinas. Foram comprar máquinas de tear, os chamados teares mecânicos. E vieram de volta com essas máquinas para introduzir aqui um processo de manufatura. Aquele surto industrial que nós falamos, ele se deve exatamente a esse contexto. Então passamos a ter uma produção nacional que logo depois passa a competir com a indústria inglesa. Até porque a Inglaterra, em seu processo de expansionismo, acabou influenciando o Brasil. Desta maneira, os produtos ingleses e os produtos maranhenses, como exemplo, passaram a competir dentro do mercado nacional. Se a nossa matéria-prima era de pior qualidade, evidentemente, essa competição já começa injusta. Então, os ingleses ganham essa competição e as fábricas maranhenses, mais atrasadas, com menos qualidade, acabam perdendo o mercado, ok? De lá para cá, o que acontece? Eu tenho a ascensão do café, final do século XIX. Com a ascensão do café, eu tenho logo no finalzinho a abolição da escravatura, em 1889. Com a abolição da escravatura, isso é um golpe dentro do processo produtivo. Tanto é que começa aqui o quê? Ó? Com a ascensão do café, eu tenho a abolição da escravatura, mas eu tenho como uma das consequências a introdução, olha só, a introdução dos europeus. Esses europeus entravam no Brasil na figura de imigrantes. A abolição da escravatura acontece, o senhor do café, o senhor das terras, não admitia pagar por quem ele já tinha pago, que era o escravo, era pago à vista. Então, num processo muito reconhecido, inclusive como preconceito, acabou pagando, acabou financiando, junto com o governo brasileiro, a vinda de imigrantes para o nosso país. A Europa passava pela guerra ali no comecinho do século XX, mas essa migração ela começa já no século XIX, já quando ocorre a abolição da escravatura. A Europa passava por crises econômicas e aí o Brasil começa a instigar, o Brasil começa a fazer propaganda no exterior, para que esse europeu desempregado ou que queira, né, tentar a vida no novo mundo, pudesse vir para o seu território. Inclusive prometendo emprego, prometendo hospedagem. Tanto que naquela época São Paulo criou uma estrutura para receber como a casa do imigrante. As ferrovias adaptadas e as fazendas preparadas para receberem esses imigrantes. Bem, esses imigrantes, a abolição da escravatura, já são fatores importantíssimos para a gente entender o processo industrial no Brasil. Só que veja, no final do século XIX, na verdade metade do século XIX até metade do século XX, eu tenho um processo industrial ainda muito primitivo. O que eu tenho de força econômica é, na metade do século XIX, o algodão e, no final do século XIX, o café. O café surge no Rio de Janeiro com expressividade, mas é no Vale do Paraíba, do Sul, é no Oeste Paulista que ele vai conseguir, portanto, essa expansão e notoriedade a nível nacional. A qualidade dos nossos solos, o clima da região, a mão de obra, inclusive europeia, em especial os italianos, que é uma mão de obra extraordinariamente qualificada também para o campo, fizeram com que o café brasileiro ganhasse aí o mundo. Tanto que até hoje é reconhecido como um produto autêntico do Brasil, embora não seja nativo do Brasil. Então veja só, na metade do século XX, passando pelo final do século XIX, passando para o início do século XX, ocorre, portanto, a industrialização efetiva ou industrialização moderna. Quais são os fatores que colaboram para isso? Vamos lá, ó. Primeiro, a disponibilidade de capital ou de capitais. Da onde é que vem essa disponibilidade de capitais para investir nas fábricas? A partir da crise do café. Por que a crise do café? Porque existia no mundo a depressão econômica. O mundo todo estava sofrendo com a crise de 29. E essa crise de 29 fechou todos os mercados para aquilo que era considerado supérfluo. E o café, sobretudo para o europeu, que era o maior mercado consumidor, era considerado supérfluo. Então, na hora que a crise bate, todo mundo corta gastos. E o Brasil dependia o quê? Das exportações. Lembra que a gente viu agora há pouco. Como ele dependia das exportações,
O mundo lá fora fechando, portanto, as compras, fechando a possibilidade de compras, fez com que o Brasil amargasse grande prejuízo. Sofremos, portanto, a crise do café. Se o café está em crise, o capital que era do café agora vai ter que buscar alternativas. Segundo ponto, as estruturas físicas pré-existentes. Que estruturas físicas são essas? Vamos lá. Algumas poucas rodovias, as ferrovias que alimentavam inclusive o café, os portos e, como exemplo, a atividade bancária, porque eram os bancos que financiavam os coronéis. Agora, todos juntos estavam buscando uma alternativa para investir seu capital. Soma-se a isso a expansão do trabalho assalariado. Então entra aqui, ó, vou colocar aqui, ó, a abolição, que foi bem antes, mas entra, da escravatura. Com a abolição da escravatura, nós temos a introdução do trabalho assalariado. E a abertura para o trabalho assalariado significa o quê? Mercados consumidores. Então o Brasil tinha mercado consumidor interno, o Brasil tinha capital disponível, o Brasil tinha infraestrutura prévia e não pode faltar a presença de mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Por que qualificada? Porque representava a figura dos europeus, que tinham entrado no Brasil em função da crise europeia, mas também em função da propaganda pública que o governo brasileiro, junto com os fazendeiros, fizeram lá fora, para gerar a substituição do ex-escravo. Vale lembrar que no meio desse processo todo, essa campanha foi extremamente racista. Por quê? Porque a intenção era branquear, clarear a cor da pele do brasileiro, que naquela altura já tinha forte influência dos escravos, os afrodescendentes. Ok? Então, nesse caso, a gente começa a entender como ocorreu o processo industrial brasileiro e percebe que existe uma predisposição para favorecer o momento. Agora, veja só. Embora eu tenha todas essas condições, o decisivo foi o que aconteceu no século XX, sobretudo em 1930, quando eu tenho a ruptura da política que existia na época, da política do café com leite. Da política do café com leite. Olha só, isso aqui é fundamental. Na hora que a gente rompe com a política do café com leite, se você ler um pouquinho sobre isso na história, você sabe que a política do café com leite representava exatamente o poder de São Paulo. Mas não o poder de São Paulo industrial, o poder de São Paulo cafeeiro. O poder político e econômico de São Paulo cafeeiro. Então veja, na hora que eu rompo com esta política extremamente exclusivista, que é voltada sobretudo ao poder dos coronéis, dos cafeicultores, eu tiro o poder do café, eu tiro o poder do campo, que começa agora a ser aplicada nas cidades. Surgia um novo momento, e esse novo momento foi coordenado por Getúlio Vargas. Aí sim, Getúlio Vargas assume um país dentro de uma nova plataforma política, quebrando a concentração do poder em torno de São Paulo e dos coronéis do café, e começa, portanto, a instituir um regime de política pública completamente diferente. Você lembra o que o Jerônimo de Viveiros falou aqui no Maranhão no século XIX? A vestigem das fábricas. Ora, investir em fábricas no século XIX era uma loucura para os políticos da época. Então, se os políticos não apoiam, evidentemente, esse processo ele vai sofrer mais resistência. Agora, se a política local apoia a ideia de uma substituição da atividade econômica e investe, o poder público investe na alocação de estruturas e construção de mecanismos para favorecer essa atividade, não tenha dúvida que ela vai, portanto, se desenvolver. Ora, o presidente da República desejava esse processo de modernização. Então o que ele faz? Ele coordena uma série de estruturas que vai, portanto, efetivar esse processo de industrialização no Brasil.
Vale ressaltar que essas estruturas prévias, que esse capital, que essa mão de obra, estava tudo concentrado aonde? Em São Paulo. Exatamente porque São Paulo era o centro econômico do Brasil, como é até hoje. Então, falar de indústria moderna no Brasil é falar de quem? De São Paulo. Mas isso é um papo para um outro momento. Então estuda aí o século XIX e a indústria nascente, sobretudo a indústria têxtil, e estuda o século XX com a crise do café e a substituição do poder do campo pelo poder urbano industrial. Beleza? Tchau!